Ex-marido exibe sua nova namorada, mas congela ao descobrir que o novo namorado da ex-esposa é um bilionário poderoso. Deixe seu like e se inscreva para apoiar nosso canal. Aproveite a história. A chuva riscava as janelas do café raiz com precisão melancólica, como se o céu de São Paulo derramasse suas próprias mágoas naquela tarde fria de maio. Pinheiros estava encolhido sob o peso do cinza, e mesmo os carros pareciam se arrastar pelas ruas molhadas, exaustos. Dentro do café, um aroma reconfortante de café moído e pão de queijo recém-saído do forno acolhia os clientes como um cobertor invisível. Ana Clara, encolhida em uma poltrona de couro junto à janela, vestia uma blusa de lã azul marinho que lhe caía com elegância distraída. Os jeans desbotados e o cabelo preso de maneira prática revelavam alguém que, apesar de reconstruída, ainda trazia no corpo as marcas do que desmoronou. Segurava uma xícara de cappuccino como quem segura o tempo. Observava a espuma cremosa formar pequenas ilhas instáveis, e seus pensamentos navegavam por entre elas. Um ano atrás, aquele momento de paz, ou quase, seria inimaginável. O fim do casamento com Rafael não havia sido apenas um rompimento, foi um desmoronamento interno, uma implosão emocional. Ela se lembrava bem, os olhares que já não se encontravam, as conversas que terminavam em silêncio. O Rafael que lhe roubava o fôlego na juventude deu lugar a um homem movido por metas e cifras. As promessas de amor, soterradas sob contratos, planilhas e noites ausentes. Assinar os papéis do divórcio foi como ouvir o som abafado de uma porta se fechando para sempre. Não houve drama, apenas a frieza do inevitável. Agora, aos 32 anos, Ana Clara se redescobria. Seu estúdio de arquitetura, o Estúdio Clara, começava a florescer com projetos que levavam sua assinatura sensível. Encontrava beleza nos detalhes, o traço delicado de um croquis, a textura do papel, o som suave do jazz em seu apartamento. Sentia-se dona de si, mas uma nota dissonante persistia, um desconforto que não sabia nomear. Olhou para o celular. Lucas ainda não havia mandado mensagem, prometera encontrá-la depois de uma reunião, e Ana, apesar de compreender os atrasos da vida adulta, sentia o velho incômodo do tempo vazio. Lucas era diferente. Serenidade nos gestos, humor leve, olhos que pareciam ver além das palavras, mas havia uma reserva nele, como uma sala trancada dentro de um palácio. Presente, mas inacessível. Doações generosas, eventos de elite, amigos que pareciam pertencer a outro universo. Ana Clara respeitava os silêncios, mas não deixava de escutá-los. O sino da porta tilintou, e seu coração acelerou. Ela ergueu os olhos com expectativa, mas não era Lucas, era Rafael. A entrada dele pareceu mudar o ar do café. O guarda-chuva preto pingava no chão de madeira e o terno cinza escuro parecia feito sob medida para o papel que ele sempre interpretara tão bem. O do homem que nunca perde. O cabelo antes desgrenhado agora estava meticulosamente penteado e a colônia cítrica, familiar demais, chegou até Ana antes mesmo de suas palavras. Ana Clara, disse ele, com um sorriso que beirava o ensaio. Ela demorou um segundo para reagir. Rafael. O nome escapou como se tivesse gosto. Ela endireitou a postura, afastando a xícara. O calor do cappuccino já não aquecia. Ele se aproximou sem esperar convite e puxou a cadeira à sua frente. Nossa, quanto tempo! Faz tempo. O tom dela era controlado, quase impessoal. Mas suas mãos tremiam ligeiramente sob a mesa. Você está bem? Perguntou ele, como quem abre um jogo em que já sabe o resultado. Estou, respondeu, e deixou o silêncio preencher o espaço entre eles. Rafael tamborilava os dedos, e Ana se lembrou de como esse hábito costumava irritá-la quando ele estava entediado ou nervoso. Ouvi dizer que voltou para a cidade. Estúdio Clara, né? Vi uma matéria na revista do setor. Muito bom.
O elogio veio sem alma, como um prêmio de consolação. Ana o estudou em silêncio. Estaria ele ali apenas por coincidência? Ou havia algo mais? Rafael sempre teve um instinto afiado para aparecer quando ela começava a se reerguer. E você? Perguntou por fim. Negócios, imagino. Como sempre, disse ele, inclinando-se para trás com o velho ar de domínio. Mas tem sido diferente. Ele hesitou, um raro sinal de vulnerabilidade. Limpou uma mancha invisível com o guardanapo. Sei que as coisas não terminaram bem. Talvez eu devesse ter sido mais presente. A frase caiu como um eco do passado, e Ana Clara sentiu o peso do que ficou por dizer naquela época. O café parecia mais silencioso agora, como se até os outros clientes prendessem a respiração. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras se dissolveram no tilintar do sino da porta. Lucas entrou, o blazer azul marinho úmido, trazendo consigo uma brisa que parecia limpar o ar pesado. Seus olhos encontraram os de Ana Clara, e um sorriso quente se formou, como se ele soubesse exatamente o que ela precisava, sem dizer uma palavra. Ele caminhou até a mesa, a mão pousando no ombro dela com uma leveza que era ao mesmo tempo proteção e promessa. Desculpe a demora, disse, a voz calma, mas firme. A reunião se alongou. Ana se permitiu sorrir, o primeiro sorriso verdadeiro desde que Rafael entrara. Tudo bem. Ela sentiu o calor do toque de Lucas, um contraste com o frio que Rafael deixara no ar. Lucas olhou para Rafael, a expressão educada, mas atenta. Ana respirou fundo. Lucas, este é Rafael Torres, meu ex-marido. Rafael, este é Lucas Mendes, meu namorado. A palavra namorado pairou, afiada como uma lâmina. Rafael ergueu uma sobrancelha, mas estendeu a mão. Prazer, disse o tom seco, o aperto de mãos mais longo do que o necessário, como se testasse algo. Igualmente, respondeu Lucas, sem desviar o olhar. Havia uma tranquilidade nele, mas também uma força contida, como a de um rio que corre calmo, mas pode transborda. O silêncio que se formou era espesso, cortado apenas pelo tic-tac do relógio na parede e pelo murmúrio distante dos outros clientes. Rafael se levantou abruptamente, pegando o guarda-chuva. Bom, preciso ir. Tenho que buscar a Mariana. O nome caiu como um trovão baixo, reverberando no peito de Ana Clara. Mariana. Ela se lembrou de telefonemas tarde da noite, de Rafael mencionando uma colega de trabalho com um tom que sempre parecia carregar mais do que ele admitia. Seria a mesma? E por que, depois de tanto tempo, aquele nome ainda a fazia sentir como se algo tivesse sido roubado? Foi bom te ver, Ana Clara, disse Rafael, o olhar demorando-se nela por um segundo a mais do que o necessário. Ele virou-se para Lucas, o sorriso apertado. E prazer em conhecê-lo, Sr. Mendes. Quem sabe nos encontramos de novo? Lucas apenas assentiu, os olhos fixos em Rafael, como se gravasse cada detalhe dele. Quando Rafael saiu, a porta batendo suavemente atrás dele, o café pareceu respirar novamente. O aroma de pão de queijo voltou a se misturar com o do café e Ana Clara sentiu o peso no peito diminuir, mas não desaparecer. Lucas puxou a cadeira ao lado dela e sentou-se, a mão encontrando a dela sobre a mesa. — Você tá bem? Perguntou, a voz tão suave que parecia acariciar. Ela hesitou, o gosto amargo do cappuccino ainda na língua. — Acho que sim, só... não esperava isso. Ela olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados com os de Lucas, e sentiu um calor que a ancorava, mas não apagava a inquietação. Ele parecia interessado, Lucas observou, o tom neutro, mas com uma ponta de curiosidade. É o tipo de interesse que queima, não que aquece, ela respondeu, tentando sorrir. Havia verdade naquilo, mas também uma sombra que ela não queria nomear. Rafael sempre soube como reacender brasas que ela pensava estarem apagadas. Lucas apertou a mão dela, o toque firme e quente. — Se precisar de mim, estou aqui, sempre.
Eu sei, disse ela, e pela primeira vez quis acreditar que isso bastaria para silenciar os ecos do passado. Mas algo na maneira como Rafael mencionara Mariana, na forma como ele a olhara, dizia que aquele encontro não era o fim de nada. Era o começo de algo que ela ainda não podia ver. Vamos para a exposição? Lucas sugeriu, a voz leve, como se soubesse que ela precisava de um escape. Camila deve estar nos esperando, e acho que uma noite com arte e bons amigos é o que você precisa. Ela assentiu, sentindo o peso do momento se dissipar, mas não sumir. Pegou o casaco, e Lucas a ajudou a vesti-lo, o gesto tão natural que parecia parte de uma dança silenciosa entre eles. Ao saírem do café, a chuva havia amainado e as ruas de Pinheiros brilhavam com poças que refletiam as luzes dos postes como espelhos partidos. Enquanto caminhavam até o carro de Lucas, Ana Clara sentiu o ar frio morder o rosto, trazendo uma lucidez afiada. Rafael não aparecera por acaso. Havia um motivo por trás daquele reencontro, um traço invisível em um projeto muito maior. E sob a luz trêmula da rua, ela soube. O passado não havia terminado. Apenas mudara de forma. Mas o que Rafael queria? E quem era Mariana realmente? Ana Clara olhou para Lucas, que caminhava ao seu lado, o rosto iluminado pela luz suave de um poste. Ele era um mistério também, com seus silêncios e sua calma que escondia algo mais profundo. A exposição de Camila ficava a poucos quarteirões dali, em uma galeria pequena, mas elegante, na Vila Madalena. O trajeto de carro foi silencioso, mas não desconfortável. Lucas dirigia com uma mão no volante, a outra descansando no console, como se convidasse Ana Clara a segurá-la. Ela não o fez, mas a presença dele era suficiente para acalmar a tempestade que o encontro com Rafael havia reacendido. As ruas molhadas refletiam os faróis, e o som dos pneus contra o asfalto molhado era quase hipnótico. Ana Clara olhou pela janela, tentando organizar os pensamentos. Rafael sempre tivera o dom de desestabilizá-la, mesmo quando não queria. Ou talvez ele quisesse, sim. A menção a Mariana não parecia casual. Era como se ele tivesse jogado uma peça no tabuleiro, esperando que ela fizesse o próximo movimento. Você já esteve nessa galeria antes? Lucas perguntou, quebrando o silêncio, com uma voz que parecia feita para acalmar. Algumas vezes, ela respondeu, virando-se para ele. Camila sempre escolhe artistas novos, com algo a dizer. É o tipo de lugar onde você sente o peso das histórias por trás de cada tela. Gosto disso, disse ele, sorrindo. Arte que fala. Me lembra você, sabia? Seus projetos têm essa alma, como se cada linha contasse uma história. Ana Clara sentiu o rosto esquentar. Você está tentando me distrair, não é? Talvez, ele admitiu, com um brilho travesso nos olhos. Mas é verdade, e se me permite dizer, você está lidando com isso melhor do que eu lidaria. Ela riu, um som leve que a surpreendeu. Não sei se acredito nisso, mas obrigada. Chegaram à galeria, um espaço com paredes brancas e iluminação suave, onde o cheiro de tinta fresca se misturava ao aroma de vinho servido em taças delicadas. Camila, com seu vestido vermelho vibrante e um sorriso que parecia abraçar o mundo, correu até eles assim que os viu. Ana, Lucas, finalmente! Ela abraçou Ana Clara com força, o perfume floral dela trazendo uma onda de familiaridade. Vocês demoraram. Tudo bem? Tudo ótimo, Ana Clara respondeu, evitando mencionar Rafael. Não queria trazer aquele peso para a noite. E você? Já está reinando aqui? Como sempre, Camila piscou, puxando-os para dentro. Venham, quero mostrar uma pintura que parece feita para você, Ana. A exposição era um mosaico de cores e formas, cada obra contando uma história de ruptura ou redenção. Ana Clara se deixou levar, caminhando entre as telas, ouvindo Camila explicar as inspirações dos artistas. Lucas a seguia de perto, fazendo comentários ocasionais que mostravam um conhecimento surpreendente sobre arte.
Ela o observava, notando como ele se movia com facilidade naquele ambiente, cumprimentando pessoas com uma naturalidade que escondia o peso de quem ele realmente era. Em um canto da galeria, uma pintura chamou a atenção de Ana Clara. Era um abstrato em tons de azul e cinza, com linhas que pareciam se desfazer e se reconstruir. "É como a chuva de hoje", ela murmurou, mais para si mesma. "Ou como você", Lucas disse, parando ao lado dela. "Quebrada, mas se reconstruindo. Mais forte a cada dia." Ela olhou para ele, surpresa com a intensidade das palavras. "Você sempre sabe o que dizer, né?" "Nem sempre", ele respondeu, o tom mais sério agora. "Mas com você eu tento." Havia algo naquele momento, uma corrente invisível que os conectava. Mas antes que Ana Clara pudesse responder, Camila reapareceu, segurando 2 taças de vinho. "Tá, chega de ficarem aí sendo fofos. Vamos brindar." O resto da noite passou em um borrão de risadas, conversas e olhares trocados com Lucas. Ana Clara sentia o peso do encontro com Rafael diminuir, como se a presença de Lucas e Camila fosse uma âncora no presente. Mas mesmo enquanto ria de uma história absurda de Camila, uma parte dela não conseguia esquecer o olhar de Rafael, o som do nome Mariana, a sensação de que algo estava vindo, algo que ela não podia prever, mas que mudaria tudo. Quando saíram da galeria, a chuva havia parado completamente e o céu de São Paulo estava claro, pontilhado de estrelas tímidas. Lucas a levou até o carro, a mão dele roçando a dela de leve, como se perguntasse permissão. Ela sorriu, mas seu coração estava dividido. Lucas era um porto seguro, mas Rafael era uma tempestade que ainda não havia passado. No caminho para casa, as luzes de São Paulo piscavam como estrelas caídas, refletidas nas poças que ainda salpicavam as calçadas da Vila Madalena. Ana Clara estava no banco do passageiro, o rosto voltado para a janela do carro de Lucas, onde o vidro frio encontrava sua testa quente. O som suave do motor era um murmúrio constante, mas seus pensamentos eram mais altos, girando em torno de Rafael, de Mariana e do homem ao seu lado, que dirigia com uma calma que parecia desafiar o caos dentro dela. Lucas não disse nada. Apenas deixou a mão descansar no console entre eles. Um convite silencioso. Ela olhou para aquela mão, dedos longos, unhas bem cuidadas, uma pulseira de couro discreta que ela nunca perguntara de onde viera. Havia tanto que ela não sabia sobre ele. E ainda assim, estar com Lucas era como encontrar um porto após uma tempestade. Ele não a pressionava, não exigia explicações, apenas estava lá, sólido como uma parede que ela podia escolher encostar ou não. Quando chegaram ao prédio dela, um edifício modesto com janelas que brilhavam contra a noite, Lucas estacionou e virou-se para ela. "Quer que eu suba?" perguntou, a voz tão suave que parecia flutuar. Ana Clara hesitou, o peso do dia ainda grudado na pele como umidade. "Acho que preciso de um tempo sozinha", disse, oferecendo um sorriso pequeno, mas genuíno. "Mas obrigada por tudo." Ele assentiu sem insistir. "Me liga se precisar, tá? Qualquer hora." Ele se inclinou e deu um beijo leve na testa dela, o toque quente como uma promessa. Ana Clara saiu do carro, o ar frio da noite mordendo suas bochechas, e acenou enquanto ele se afastava, os faróis do carro desaparecendo na esquina. Dentro do apartamento, o silêncio a envolveu como uma manta pesada. Ela acendeu a luz da sala, revelando o espaço que era ao mesmo tempo refúgio e espelho. Móveis de madeira clara, plantas que ela regava com cuidado e uma estante cheia de livros e esboços. Mas naquela noite, o que chamou sua atenção foi uma caixa de papelão esquecida no canto, coberta por uma fina camada de poeira. Algo a puxou até ela, como se o passado tivesse sussurrado seu nome. Ana Clara se ajoelhou, o chão frio contra os joelhos, e abriu a caixa. Dentro havia um álbum de fotos.
o couro azul desbotado pelo tempo. Ela hesitou, o coração batendo como um tambor baixo, mas folheou as páginas. As imagens a acertaram como golpes suaves. Ela e Rafael na faculdade, rindo sob o sol de uma tarde qualquer. O primeiro apartamento deles com móveis de segunda mão e sonhos grandes demais. O dia do casamento, quando ela acreditava que o amor seria suficiente para segurar o mundo. Mas as memórias felizes logo deram lugar às outras, as que ela tentava enterrar. As noites em que Rafael chegava tarde, o celular vibrando com mensagens que ele ignorava com um sorriso forçado. As discussões que começavam com pequenas faíscas, uma conta não paga, uma viagem cancelada, e terminavam em incêndios, com palavras que cortavam como vidro. Rafael queria ser maior, sempre maior. E Ana Clara, com seus sonhos de criar beleza em espaços, parecia pequena demais para ele. O amor que os unira na juventude se transformou em competição, depois em ressentimento, até que não restou nada além de silêncio. Ela fechou o álbum, os olhos ardendo, mas sem lágrimas. Rafael tinha sido um erro. Ela percebeu agora com uma clareza que doía e aliviava ao mesmo tempo. Não porque ele era uma má pessoa, mas porque ele nunca a viu de verdade. Não como Lucas a via, com olhos que pareciam decifrar cada linha do seu coração. Lucas a fazia rir, a fazia querer ser mais, não por competição, mas porque ele acreditava nela. Ele era o presente, o futuro. Rafael era apenas uma sombra que ela precisava deixar ir. Enquanto Ana Clara guardava o álbum a quilômetros dali, Rafael estava sentado em um bar de esquina nos Jardins, o copo de uísque refletindo as luzes neon do balcão. O terno impecável agora estava amarrotado, a gravata frouxa, e o tamborilar dos dedos contra o copo traía a inquietação que ele tentava esconder. Mariana, sua noiva, estava em casa, provavelmente planejando a festa de noivado, que seria a manchete dos sites de fofoca. Mas a mente de Rafael não estava com ela. Estava no Café Raiz, preso naquele momento em que Ana Clara o apresentou a Lucas Mendes. "Meu namorado", ela dissera, e a palavra ainda queimava como uma brasa na memória dele. Como assim, namorado? Ana Clara, que ele imaginava perdida após o divórcio, incapaz de seguir em frente sem ele, estava ali, com um homem que parecia... O quê? Exatamente. Rafael tomou um gole do uísque, o líquido ardendo na garganta. Lucas não parecia grande coisa. Um cara comum, provavelmente algum perdedor que ela conheceu em um aplicativo de namoro. Mas havia algo nele. A maneira como ele se movia, como olhava para Ana Clara, como apertou a mão de Rafael com uma força que não era apenas física. Quem era aquele homem? Rafael sentiu o ciúme crescer, uma fera que ele não admitia ter. Ele sempre acreditara que Ana Clara nunca encontraria alguém à altura dele. Afinal, ele era Rafael Torres, o homem que fechava contratos milionários, que aparecia nas capas de revistas de negócios. Ela deveria estar sofrendo, não sorrindo com o outro. A ideia de que ela pudesse estar feliz, mais feliz do que com ele, era como uma faca girando no peito. Ele esmagou o guardanapo na mão, o papel rasgando com um som seco. "Ela acha que pode me esquecer assim?", murmurou para si mesmo, o tom carregado de raiva e algo mais. Um vazio que ele não queria nomear. Ele precisava saber mais sobre Lucas Mendes e, se necessário, mostrar a Ana Clara que ela estava cometendo um erro. Novamente. De volta ao apartamento, Ana Clara tomou um banho quente, o vapor subindo como névoa, o som da água abafando os ecos do dia. Vestiu um pijama macio e sentou-se no sofá, o celular na mão. Uma mensagem de Lucas piscava na tela. "Boa noite, Ana. Espero que você esteja bem. Amanhã te ligo, tá?" Ela sorriu, o calor da mensagem espantando o frio que Rafael deixara. Respondeu com um simples "Boa noite, Lucas. Tô bem. Até amanhã."
Na manhã seguinte, o sol entrava pelas cortinas, pintando o chão de listras douradas. Ana Clara preparava um café, o aroma forte enchendo a cozinha quando o telefone tocou. Era Lucas, a voz tão clara que parecia estar ao lado dela. "Bom dia", ele disse, e ela podia ouvir o sorriso em suas palavras. "Dormiu bem?" "Mais ou menos", ela admitiu rindo. "E você?" "Pensei em você a noite toda, isso conta?" Ele riu, mas havia uma verdade por trás do tom leve. "Queria te perguntar uma coisa. Tem um evento de gala beneficente na sexta, no Hotel Unique. É uma noite importante, com pessoas que admiro. Gostaria que você viesse comigo. Quero te apresentar ao meu mundo." Ana Clara hesitou, o café esfriando na xícara. O mundo de Lucas era um território desconhecido, cheio de rostos que ela só via em revistas ou na televisão. Ela era uma arquiteta, sim, mas seu estúdio era pequeno, seus clientes ainda em ascensão. Seria ela capaz de se encaixar entre os poderosos que Lucas chamava de amigos? A ideia a fez sentir-se como uma intrusa, uma peça fora do tabuleiro. "Parece incrível", disse a voz vacilante, "mas não sei se é o meu lugar, Lucas. Essas pessoas, elas são só pessoas." Ele interrompeu, gentil, mas firme. "E você é mais incrível do que qualquer uma delas. Não quero te pressionar, mas acho que você ia gostar, e eu gostaria de ter você lá do meu lado." Havia uma vulnerabilidade nas palavras dele, algo que Ana Clara raramente ouvia. Ela pensou no Rafael do passado, sempre exigindo que ela fosse mais, que se moldasse ao mundo dele. Lucas era diferente. Ele não queria mudá-la, ele queria compartilhá-la. E isso, mais do que qualquer outra coisa, a fez dizer: "Tudo bem, eu vou." "Ótimo", ele respondeu, e ela podia sentir o alívio na voz. "Vou te buscar às 7, e Ana, você vai arrasar." Ela riu, o som ecoando na cozinha. "Você é muito convencido, sabia?" "Só quando se trata de você", ele retrucou, e a conversa terminou com risadas que deixaram Ana Clara mais leve. Mas enquanto ela se preparava para o dia, o pensamento de Rafael voltou, como uma nuvem escura no canto do céu. Ele estava lá fora, em algum lugar, talvez pensando nela, talvez planejando algo. Ana Clara olhou para o croquis na mesa, as linhas delicadas de um projeto novo, e decidiu: Rafael era o passado, Lucas era o agora, e ela não deixaria as sombras de ontem apagarem a luz que começava a brilhar. Mas o que ela não sabia era que, em algum escritório envidraçado no centro de São Paulo, Rafael segurava o telefone, o dedo pairando sobre o nome de um contato. Ele precisava saber quem era Lucas Mendes. E, mais importante, precisava garantir que Ana Clara nunca esquecesse quem ele era. O escritório de Rafael, no coração envidraçado da Avenida Paulista, era um templo de poder. Paredes de vidro, móveis de design minimalista e uma vista que fazia São Paulo parecer pequena aos pés de quem a conquistava. Ele estava sentado em sua cadeira de couro, o celular na mão, o polegar pairando sobre a tela como se pudesse conjurar respostas com um toque. Lucas Mendes. O nome era comum, genérico, como um eco de milhares de outros em uma cidade de milhões. Rafael digitou no buscador, os dedos batendo no teclado com uma urgência que ele não admitia sentir. Nada. Algumas redes sociais irrelevantes, um perfil profissional de um contador qualquer, uma menção a um Lucas Mendes em um blog de esportes amadores. Nenhum deles era o homem do café raiz, com seu blazer impecável e aquele olhar que parecia medir Rafael antes mesmo de apertar sua mão. Ele tentou refinar a busca, adicionando São Paulo e negócios, mas o mar de resultados genéricos só o deixou mais frustrado. Quem era aquele homem? Um advogado? Um empreendedor de startup? Ou pior, alguém importante o suficiente para se esconder das pesquisas comuns? Rafael jogou o celular na mesa, o som do impacto ecoando no silêncio do escritório.
O ciúme, que ele tentava disfarçar como curiosidade, queimava como uma brasa sob a pele. Ele se levantou, caminhando até a janela, as mãos nos bolsos do terno. Lá fora, a cidade pulsava, indiferente à sua inquietação. Ana Clara, com outro homem. A ideia era um espinho, cravado fundo. Ele sempre imaginara que ela ficaria presa ao passado, lamentando o que perderam. Mas ali estava ela, sorrindo, com um namorado que parecia... O quê? Melhor que ele? Esquece isso, murmurou para si mesmo, o hálito embaçando o vidro frio. Ele tinha coisas mais importantes para resolver. Mariana o esperava em casa, e naquela noite havia um evento no Hotel Unique, uma gala beneficente que reuniria a elite de São Paulo. Era o tipo de ocasião que Rafael adorava. Luzes brilhantes, taças de champanhe e a chance de reforçar sua posição entre os poderosos. Mariana, com sua beleza afiada e seu sobrenome que abria portas, era a parceira perfeita para isso. Ana Clara e seu Lucas Mendes podiam esperar, por enquanto. Ele pegou o celular, mandou uma mensagem curta para Mariana. Chego em 1 hora, tô pronto pro show de logo mais. E saiu do escritório. O som dos sapatos ecoando no corredor como um tambor de guerra. Enquanto isso, na Vila Madalena, Ana Clara decidiu que o dia não seria para o Estúdio Clara. Os croques podiam esperar. Hoje, ela precisava se permitir brilhar. O encontro com Rafael ainda ecoava, mas ela o empurrava para o fundo da mente como se fosse uma gaveta que não valia a pena abrir. Lucas a convidara para o mundo dele, e ela queria estar à altura. Não por vaidade, mas porque pela primeira vez em muito tempo sentia que merecia ocupar espaço. O salão de beleza na rua Aspicuelta era um oásis de aromas doces e sons suaves. O perfume de óleos essenciais misturava-se ao zumbido baixo de secadores, e Ana Clara se entregou às mãos de uma cabeleireira que parecia entender exatamente o que ela precisava. Quero algo que me faça sentir poderosa, disse. E a mulher sorriu, como se o pedido fosse uma missão sagrada. Horas depois, o cabelo de Ana Clara caía em ondas suaves, brilhando como ébano sob a luz, e as unhas, pintadas de um vermelho profundo, pareciam pequenas chamas contra a pele. De lá, ela foi para a casa de Camila, um apartamento colorido que parecia uma extensão da personalidade vibrante da amiga. Camila a recebeu com um grito de empolgação. O vestido verde esmeralda que usava, refletindo a luz como uma joia. Ana, você está radiante. Vem, a gente precisa escolher o vestido perfeito. Esse evento é tipo o Oscar da alta sociedade. Ana Clara riu, o som leve aliviando o peso que ainda carregava. Não exagera, Camila. É só uma gala. Só uma gala? Camila arqueou uma sobrancelha, puxando-a para o quarto, onde o closet parecia explodir em cores e texturas. Lucas Mendes não te leva para qualquer lugar, Ana. Ele quer te apresentar para os amigos dele, para os tubarões. Você precisa estar deslumbrante. Ana Clara hesitou, a palavra tubarões trazendo um frio na espinha. Ela não era ingênua, sabia que o mundo de Lucas era diferente do dela, cheio de regras não ditas e olhares que julgavam em silêncio. Mas a confiança dele nela, a maneira como ele a fazia sentir vista, era como um farol em meio à névoa. Ela queria tentar. Camila tirou um vestido do cabide, segurando-o como se fosse uma relíquia. Era um modelo longo, de um azul profundo que parecia capturar o céu noturno, com um decote sutil e uma saia que fluía como água. Este, disse Camila, os olhos brilhando. Experimenta. Ana Clara vestiu o tecido, sentindo-o deslizar contra a pele como um sussurro. Quando se olhou no espelho, quase não reconheceu a mulher que a encarava. O vestido abraçava suas curvas com elegância, o azul destacando o brilho dos olhos, e as ondas do cabelo caíam como uma cascata. Era mais do que beleza, era poder, a certeza de que ela não era mais a Ana Clara que Rafael deixara para trás. Meu Deus,
Camila exclamou, batendo palmas. Lucas vai cair de joelhos, e qualquer um que te conhecer hoje vai lembrar de você para sempre. Ana Clara sorriu, mas uma pontada de nervosismo a atravessou. E se eu não me encaixar, Camila? Essas pessoas, elas são de outro mundo. Camila se aproximou, colocando as mãos nos ombros dela. Você é Ana Clara, a mulher que transformou dor em arte, que constrói sonhos com suas mãos. Você não precisa se encaixar, só precisa ser você. E Lucas sabe disso. As palavras de Camila foram como um abraço quente, e Ana Clara sentiu a confiança crescer, frágil, mas real. Ela queria estar ao lado de Lucas, não como um troféu, mas como uma parceira. E pela primeira vez acreditou que podia. A noite caiu sobre São Paulo como um véu de veludo, e o Hotel Unique brilhava como uma nave espacial pousada na cidade. Suas curvas futuristas reluziam sob luzes estrategicamente posicionadas, e o saguão estava vivo com o tilintar de taças, risadas sofisticadas, e o murmúrio de conversas que cheiravam a poder. Rafael e Mariana entraram de braços dados, ele em um smoking preto que parecia moldado ao corpo, ela em um vestido prateado que cintilava como mercúrio líquido. Mariana, com seus cabelos loiros presos em um coque impecável, cumprimentava conhecidos com um sorriso que era ao mesmo tempo charmoso e calculado. "Você tá quieto", Mariana observou, enquanto pegavam taças de champanhe de um garçom. "Alguma coisa errada?" "Nada", Rafael respondeu rápido demais. Só pensando no discurso de logo mais. Era mentira, claro. Sua mente ainda girava em torno de Ana Clara e daquele Lucas Mendes, mas ele não daria a Mariana o prazer de saber disso. Ela já tinha o hábito de cutucá-lo quando sentia fraqueza. Mariana ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu. "Bom, se comporte. Tem gente aqui que pode mudar nosso futuro." Ela se afastou para conversar com um casal de investidores, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos e a taça que ele girava entre os dedos. Ele estava tentando se concentrar na multidão, executivos, socialites, filantropos, quando um murmúrio percorreu o salão, como uma onda suave. Cabeças se viraram para a entrada, e Rafael seguiu o movimento, mais por instinto do que curiosidade. Então, ele a viu. Ana Clara entrou no salão, o vestido azul profundo capturando a luz como um lago sob a lua. Ela estava de braço dado com Lucas, que usava um smoking tão bem cortado que parecia uma extensão dele. Mas não era apenas a roupa que fazia Lucas se destacar. Era a maneira como ele se movia, com uma confiança silenciosa que atraía olhares sem esforço. E Ana Clara, ao lado dele, não era apenas bela. Ela era magnética, os olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e determinação. Rafael sentiu o ar escapar dos pulmões. Ana Clara, sua Ana Clara, estava ali, não como a mulher que ele deixara, mas como alguém novo, alguém que ele não reconhecia. E Lucas? Rafael franziu o senho, o copo de champanhe tremendo em sua mão. Ele conhecia aquele rosto, agora que o via sob a luz do salão. Lucas Mendes não era um ninguém. Era o Lucas Mendes, o bilionário discreto, cujas doações apareciam em notícias, cujo nome era sussurrado em círculos que até Rafael invejava. Um homem que não precisava gritar seu poder porque ele simplesmente existia. O choque foi como um soco no estômago. Rafael sentiu o rosto esquentar, o coração disparar. Como? Como Ana Clara, que ele imaginava derrotada, havia conquistado alguém como Lucas Mendes? Ele olhou para Mariana, que também observava o casal, os lábios apertados em uma linha fina. Ela sabia quem Lucas era, todos ali sabiam. E agora, todos viam Ana Clara ao lado dele. Rafael largou a taça em uma mesa, o tilintar do cristal abafado pelo rugido em seus ouvidos. "Vou ao banheiro", murmurou, sem esperar resposta. Ele atravessou o salão, os ombros rígidos, o mundo ao seu redor borrando. No banheiro, trancou-se em uma cabine, as mãos apoiadas na parede fria.
o estômago revirando como se fosse expelir o ciúme, a raiva, a incredulidade. Como ela conheceu ele? Ele sussurrou, a voz rouca, as palavras ecoando no azulejo. Como? Ele se lembrou do sorriso de Ana Clara no café, da maneira como Lucas a tocara, da confiança que ela exibia agora. Era como se o universo tivesse virado as costas para ele, dando a Ana Clara tudo o que ele achava que merecia. Ele bateu a palma da mão contra a parede, o som seco reverberando. Precisava se recompor. Mariana estava lá fora. O evento estava cheio de contatos importantes, e ele não podia deixar Ana Clara, ou Lucas, roubar seu lugar. Mas enquanto se olhava no espelho, os olhos injetados, Rafael sabia. Aquela noite não era o fim. Era apenas o começo de um jogo que ele não estava preparado para jogar. E no salão, Ana Clara, alheia ao colapso de Rafael, apertava a mão de Lucas, o coração batendo como um tambor. Ela estava pronta para enfrentar o mundo dele. Mas o que ela não sabia era que do outro lado do salão, uma tempestade chamada Rafael estava apenas começando a se formar. O banheiro do Hotel Unique era um refúgio de mármore frio e espelhos implacáveis. Rafael se apoiou na pia, o reflexo mostrando um homem que ele mal reconhecia. Olhos injetados, maxilar travado, suor brilhando na testa apesar do ar-condicionado. O som da torneira gotejando era um metrônomo irritante, contando os segundos que ele não podia desperdiçar. Ele respirou fundo, o ar carregado de limpeza química, e endireitou o smoking. Não podia desmoronar. Não ali, não agora, não com Ana Clara brilhando no salão ao lado de Lucas Mendes, o bilionário que ele subestimara. Ele abriu a torneira, deixando a água gelada escorrer pelas mãos, um choque que o trouxe de volta ao controle. "Você é Rafael Torres", murmurou para o espelho, a voz rouca. "Você não perde." Mas as palavras soavam ocas, como um eco em um corredor vazio. Ele secou as mãos, ajustou a gravata e voltou ao salão, os ombros retos, o sorriso ensaiado como uma armadura. O salão ainda vibrava com a energia da gala, as luzes douradas refletindo nas taças de champanhe e nos vestidos que pareciam feitos de sonhos líquidos. Mariana estava perto de uma coluna, conversando com uma mulher de cabelos grisalhos e um colar de pérolas que gritava "velho dinheiro". Ela viu Rafael se aproximar e dispensou a interlocutora com um sorriso educado, os olhos estreitando-se ao encontrá-lo. "Você demorou", disse, o tom leve, mas com uma ponta de suspeita. Ela segurava uma taça, o líquido dourado capturando a luz. "Tudo bem?" "Tudo ótimo", Rafael respondeu, pegando uma taça de um garçom que passava. Ele tomou um gole, o champanhe borbulhando contra a língua, ácido e frio. Só precisava de um momento. Mariana inclinou a cabeça, os brincos de diamante reluzindo como estrelas. "Interessante, porque enquanto você estava se recompondo, notei algo. Sua ex-mulher está aqui. E não qualquer ex-mulher. Ana Clara, com Lucas Mendes. O Lucas Mendes. Milionário, filantropo, praticamente um mito." Ela fez uma pausa, os lábios curvando-se em um meio sorriso. "Você sabia disso?" Rafael sentiu o estômago revirar, mas forçou uma risada, o som seco como papel rasgado. "Ana Clara, com um bilionário, isso é novidade." Ele deu de ombros como se a informação fosse trivial, mas suas mãos apertaram a taça com força demais, o cristal gemendo sob a pressão. Provavelmente algum golpe de sorte dela. Mariana o observou, os olhos afiados como lâminas. Ela não disse nada, mas o silêncio dela era uma acusação. Rafael sabia que ela percebia. O nervosismo, a tensão, o ciúme que ele tentava enterrar sob camadas de indiferença. Mariana sempre fora boa em ler fraquezas, e agora ele era um livro aberto. "Se você diz", ela respondeu, o tom doce demais, e virou-se para cumprimentar um casal que se aproximava, deixando Rafael com seus pensamentos e o peso de um orgulho ferido. No outro lado do salão,
Ana Clara sentia o mundo girar em câmera lenta. O vestido azul parecia uma extensão dela, cada movimento fazendo o tecido ondular como água sob a luz. Lucas a guiava entre os convidados, a mão dele firme na dela, um ancoradouro em um mar de rostos desconhecidos. Ela sorria, cumprimentava, respondia a perguntas sobre seu trabalho no Estúdio Clara, mas uma parte dela ainda tremia, como se estivesse esperando o momento em que alguém apontaria e diria: "Você não pertence aqui." Mas então Lucas parou, afastando-a de um grupo de executivos que discutiam investimentos. Ele a levou para um canto mais tranquilo, perto de uma janela que dava para o horizonte de São Paulo. As luzes da cidade brilhando como promessas distantes. Ele a olhou, os olhos castanhos tão intensos que pareciam enxergar através dela. "Ana", ele começou, a voz baixa, mas carregada de algo que fez o coração dela acelerar. "Quero te dizer uma coisa. Não sei se é o momento perfeito, mas não consigo esperar mais." Ele deu um passo mais perto, o calor do corpo dele aquecendo o espaço entre eles. "Você é incrível. Não só por quem você é, mas por como você me faz querer ser melhor. Esse vestido, essa noite, tudo isso é lindo, mas nada brilha mais do que você." Ana Clara sentiu o rosto esquentar, o ar ficando mais denso, como se o mundo segurasse a respiração. "Lucas, você está me deixando sem graça", disse, rindo, mas os olhos dela estavam presos aos dele, incapazes de desviar. "Não é minha intenção", ele respondeu, um sorriso suave curvando os lábios. "Só quero que você saiba o quanto você significa para mim, o quanto você mudou minha vida." Ele segurou as mãos dela, os polegares traçando círculos suaves contra a pele, e Ana Clara sentiu o chão tremer sob os pés, como se o universo estivesse prestes a revelar um segredo. Antes que ela pudesse responder, Lucas a puxou gentilmente, levando-a de volta ao fluxo do salão. Eles caminhavam de mãos dadas, o murmúrio da multidão ao redor como uma trilha sonora distante. E então, como se o destino tivesse decidido jogar seus dados, Ana Clara olhou para a frente e congelou. Rafael e Mariana estavam ali, a poucos metros. Ele com uma taça na mão, ela com um sorriso que parecia esculpido em gelo. O choque foi como um trovão silencioso, reverberando no peito de Ana Clara. Ela apertou a mão de Lucas, o calor dele a única coisa que a impedia de recuar. Rafael os viu no mesmo instante, os olhos estreitando-se, o maxilar travando. Ele se aproximou, Mariana ao seu lado, os saltos dela clicando contra o chão como um relógio marcando o tempo. "Ana Clara", disse ele, a voz carregada de uma cortesia que não alcançava os olhos. "E você, Lucas? Eu não o reconheci ontem no café." Ele fez uma pausa, o tom pingando desdém. "Não imaginava que você namoraria Ana Clara." O ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Ana Clara sentiu o estômago contrair, o velho peso de Rafael tentando puxá-la para baixo. Mas antes que ela pudesse responder, Lucas deu um passo à frente, o sorriso calmo, mas os olhos afiados como lâminas. "Namorada não", disse ele, a voz firme, cortando o silêncio como uma faca. "Noiva." O mundo parou. Ana Clara piscou, a palavra ecoando em sua mente como um sino. Lucas tirou uma caixinha de veludo preto do bolso do smoking, o movimento tão natural que parecia ensaiado pelo destino. Ele abriu a caixa, revelando um anel com um diamante que capturava a luz como uma estrela caída. "Ana Clara", ele disse, agora olhando apenas para ela, como se o salão inteiro tivesse desaparecido. "Quero passar o resto da minha vida com você. Casa comigo?" O salão, que até então vibrava com conversas e risadas, ficou em silêncio. Olhos se voltaram, taças pararam no ar e até a música pareceu hesitar. Ana Clara sentiu o coração disparar, o calor subindo ao rosto, as mãos tremendo. Ela olhou para o anel, para Lucas, para o amor nos olhos dele,
e algo dentro dela se encaixou como a última peça de um quebra-cabeça. Sim, ela sussurrou, a voz trêmula, mas segura. Sim, Lucas. O salão explodiu em aplausos, um trovão de alegria que ecoou pelas paredes. Lucas deslizou o anel no dedo dela, o metal frio contra a pele quente, e a puxou para um abraço, os lábios encontrando os dela em um beijo que era promessa, redenção, futuro. Ana Clara se perdeu naquele momento. O mundo reduzido ao calor do corpo dele, ao som dos aplausos, ao peso do anel que agora carregava. Mas Rafael não aplaudiu. Ele ficou parado, a taça esquecida na mão, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Mariana, ao lado dele, apertou os lábios, os olhos faiscando com algo que podia ser raiva ou inveja. Rafael sentiu o chão tremer sob os pés. O ciúme e a incredulidade se misturando em uma onda que ameaçava engoli-lo. Ana Clara, sua Ana Clara, noiva de Lucas Mendes, o bilionário que ele zombara, que ele imaginara ser um ninguém, era demais, grande demais, errado demais. Ele agarrou a mão de Mariana, os dedos apertando com força. Vamos embora, disse, a voz baixa, mas cortante. Um evento beneficente não é lugar para essas palhaçadas. Mariana o seguiu, mas não sem lançar um último olhar para Ana Clara e Lucas, agora cercados por convidados que os parabenizavam. Palhaçadas? Ela repetiu, o tom carregado de ironia enquanto saíam do salão. Ou você só tá com raiva porque ela ganhou? Rafael não respondeu. Ele atravessou o saguão do hotel, o ar da noite batendo contra o rosto como um tapa. No carro, enquanto Mariana se acomodava no banco do passageiro, ele bateu a mão no volante, o som seco ecoando no silêncio. Ganhou? Ana Clara não ganhara nada. Ele é que ia mostrar a ela e a Lucas que ninguém o superava. Não assim, não tão fácil. Mas no fundo, uma voz que ele se recusava a ouvir sussurrava. E se Ana Clara não precisasse mais dele para brilhar? E se ela já fosse a luz que ele nunca soube ver? O apartamento de Rafael nos Jardins era uma fortaleza de vidro e aço, mas naquela noite parecia uma gaiola. Ele andava de um lado para o outro na sala, o smoking desleixado, a gravata pendurada como uma corda frouxa. O uísque no copo tremia a cada passo, o líquido âmbar capturando as luzes frias dos arranha-céus lá fora. O silêncio da casa era opressivo, cortado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede que parecia zombar do tempo que ele não podia recuperar. Rafael não sabia mais o que sentia por Ana Clara. Amor? Não, não era amor. Pelo menos, não como ele entendia a palavra. Era algo mais escuro, mais egoísta. A dor de vê-la brilhar com outro, com alguém que era tudo o que ele sempre quis ser. Lucas Mendes não era apenas mais rico, mais admirado, mais romântico. Ele era o homem que Rafael nunca conseguira ser. Aquele que se declarava em público, que colocava o coração em exposição sem medo. Rafael se lembrava do casamento com Ana Clara, dos anos em que escondeu seus sentimentos, envergonhado de parecer fraco. Ele nunca fizera um gesto grandioso como o de Lucas, nunca a olhara nos olhos diante de uma multidão e dissera: "Você é meu mundo." E agora esse vazio o engolia. Mariana, sentada no sofá, observava-o com olhos que pareciam lâminas. O vestido prateado ainda brilhava, mas sua expressão era dura, os braços cruzados como uma barreira. "Você tá ridículo, Rafael", disse, a voz cortante como gelo. "Andando feito um bicho enjaulado por causa da sua ex? Sério?" Ele parou, o copo na mão, e lançou um olhar que pretendia ser firme, mas tremia nas bordas. "Não é por causa dela", mentiu, a voz rouca. "É só inesperado, sabe? Ela com aquele cara. Não faz sentido." Mariana riu, um som seco que ecoou na sala. "Não faz sentido para você porque você nunca a valorizou. E agora que ela tá com Lucas Mendes, você acha que perdeu um troféu. Patético." Ela se levantou pegando a bolsa com um movimento brusco.
Vou sair. Preciso de ar. Quem sabe encontro uma amiga no bar para me lembrar que eu mereço mais do que isso. Rafael abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram na garganta. Ele viu Mariana sair, a porta batendo com um som que parecia final, mas não se moveu. O ciúme, a raiva, a confusão o ancoravam ao chão. Ele caiu no sofá, o couro frio contra a pele, e pegou o celular. Como um homem possuído, abriu as redes sociais de Ana Clara, o polegar rolando por fotos que ele não tinha o direito de ver. Lá estava ela, no evento, o vestido azul como um céu noturno, o sorriso que ele nunca soubera provocar. E Lucas, sempre Lucas, ao lado dela, os olhos cheios de algo que Rafael nunca oferecera: devoção. Ele não viu Mariana sair, não ouviu o som dos saltos dela ecoando no corredor. O mundo se resumia à tela brilhante do celular, a vida que Ana Clara construíra sem ele. Horas se passaram, o uísque acabou e Rafael adormeceu no sofá, o celular escorregando da mão, a tela ainda iluminada com uma foto de Ana Clara rindo. Do outro lado da cidade, Ana Clara sentia o coração dançar. A mansão de Lucas, em um condomínio fechado em Alphaville, era um mundo à parte. Paredes de vidro, móveis que pareciam flutuar e um jardim que cheirava a jasmim mesmo à noite. Ela estava no quarto de hóspedes, trocando o vestido de gala por uma calça jeans e uma blusa leve. O anel de noivado brilhando no dedo como uma estrela que ela ainda não acreditava ser sua. Lucas a esperava na sala, uma mala pequena ao lado dele, os olhos brilhando com um segredo que a fazia rir como uma adolescente. "Você não vai me contar para onde a gente está indo, né?" perguntou, descendo as escadas, o som dos tênis abafado pelo tapete macio. "Nem sob tortura", ele respondeu, puxando-a para um abraço. O cheiro de sua colônia, amadeirada e quente, era como um lar que ela ainda estava descobrindo. "Mas confia em mim, vai valer a pena." Eles passaram pelo apartamento dela na Vila Madalena, onde Ana Clara jogou algumas roupas em uma mala, o coração leve, com a promessa de uma aventura. Ela olhou para o espaço que era seu refúgio, os croques na mesa, as plantas na janela, e sentiu uma onda de gratidão. O pedido de Lucas, feito na frente de Rafael, não fora planejado como vingança, mas, meu Deus, como era doce. Ver o rosto de Rafael desmoronar, a fachada de superioridade rachando como vidro, era um triunfo que ela nunca imaginara querer. Mas agora, com o anel no dedo e Lucas ao seu lado, ela sabia. O passado não tinha mais poder sobre ela. O voo para Paris foi um borrão de champanhe, risadas e o calor da mão de Lucas na dela. Quando pousaram na madrugada, o ar frio da cidade os recebeu como um abraço. O hotel, um palácio de pedra com vista para a Torre Eiffel, parecia saído de um conto de fadas. Ana Clara, exausta, mas radiante, jogou-se na cama king size, o edredom macio como uma nuvem. Lucas deitou-se ao lado dela, traçando círculos suaves no braço dela com o dedo. "Feliz?" ele perguntou, a voz um sussurro no escuro. "Mais do que eu sabia que podia estar", ela respondeu, virando-se para encará-lo. Os olhos dele brilhavam sob a luz suave do abajur e Ana Clara sentiu o peito apertar com uma emoção que não cabia em palavras. "E você?" "Você disse sim", ele disse sorrindo. "Acho que isso responde." Ele a puxou para um beijo, lento e profundo, e Paris, lá fora, parecia dançar ao ritmo deles. Na manhã seguinte, Rafael acordou com uma dor que não era só física. O pescoço rígido, a boca seca, o celular no chão com a bateria quase zerada. Ele esfregou os olhos, o apartamento vazio o encarando como um espelho de suas falhas. Mariana não estava lá. A cama, intocada, confirmava que ela não voltara. O relógio marcava 10 da manhã e a luz do sol, cortando as cortinas, parecia acusá-lo. Ele pegou o celular, o coração pesado, e abriu as redes sociais por hábito. Foi então que viu uma foto de Ana Clara, o cabelo bagunçado pelo vento, a Torre Eiffel ao fundo, o anel brilhando no dedo.
A legenda dizia: comemorando o noivado na cidade do amor. Obrigada por tanto, Lucas. Os comentários eram uma enxurrada de corações, felicitações, emojis de champanhe. Amigos, desconhecidos, até clientes do Estúdio Clara, todos celebrando a felicidade que Rafael nunca soubera dar a ela. Ele sentiu o ar escapar, como se o mundo o estivesse esmagando. Ana Clara em Paris, noiva de um bilionário, enquanto ele estava ali, sozinho, em um apartamento que cheirava a uísque e arrependimento. Ele discou o número de Mariana, os dedos tremendo, precisando de algo, qualquer coisa, para ancorar a raiva que crescia. Ela atendeu no terceiro toque, a voz fria como o mármore do hotel. "O que você quer, Rafael? Você não voltou para casa", ele disse tentando soar calmo, mas a voz traía a urgência. "Onde você tá?" Mariana suspirou, o som carregado de cansaço. "Fui encontrar uma amiga no bar ontem e, bem, encontrei meu ex-namorado. Passamos a noite conversando e agora estou na casa dele. Preciso de um tempo, Rafael, para pensar na minha vida, na nossa vida." Ele ficou em silêncio, o peso das palavras dela caindo como pedras. "Seu ex?" perguntou, a voz baixa, mas afiada. "Você tá brincando, né?" "Não, Rafael, não estou." Ela fez uma pausa, e ele podia imaginar o olhar dela, frio e decidido. "Você passou a noite obcecado pela Ana Clara. Não finja que não. Talvez eu precise lembrar quem eu sou também." Ela desligou e o silêncio voltou, mais pesado do que antes. Rafael jogou o celular no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Ele pensou em Ana Clara, em Paris, no sorriso que ele nunca merecera. Pensou em Mariana, agora com outro, talvez percebendo que ele nunca fora o bastante. E pensou em si mesmo, no homem que acreditava que o mundo lhe devia tudo, mas que, no fim, perdera o que mais importava. Ele se levantou, caminhando até a janela. São Paulo se estendia lá fora, indiferente, seus arranha-céus brilhando como promessas que ele não podia mais alcançar. Rafael percebeu, com uma clareza que doía como uma faca, a bobagem que fizera na vida. Ele escolhera o orgulho em vez do amor, a ambição em vez da conexão, a fachada em vez da verdade. Ana Clara não era o troféu que ele perdera. Ela era a mulher que ele nunca soubera valorizar. E agora, enquanto ela dançava em Paris, ele estava preso às ruínas de suas próprias escolhas. Mas a vida, ele sabia, não era gentil com quem se recusava a aprender. E naquele momento, Rafael entendeu a lição que o universo gritava. O amor não é um jogo a ser vencido, mas um presente a ser cuidado. Ele perdera Ana Clara. Talvez estivesse perdendo Mariana, mas a maior perda era a de si mesmo, o homem que ele poderia ter sido se tivesse escolhido diferente. A vida nos dá escolhas, mas nem sempre segundas chances. Valorize quem está ao seu lado, não pelo que eles representam, mas por quem eles são, porque no final, o que resta não é o que conquistamos, mas o amor que compartilhamos. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossas histórias em primeira mão e veja também essa história emocionante que aparece na tela.